Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que está vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo, você deve estar vendo agora às 8 horas da manhã, a partir das 8 horas da manhã. Mas a gente está gravando esse vídeo agora à meia-noite e 33, basicamente. E alguns minutos atrás acabou a coletiva do Enderson Moreira, né? O Enderson Moreira é técnico do Sport, que ao que dava a entender e ao que deu a entender, claro, o Sport ele vai negar essa informação, o Enderson Moreira negou essa informação, inclusive ele chegou na coletiva com o Jorge Andrade e o Augusto Carreiras do seu lado ali, mas o jogo finaliza e o Enderson começa a dar a entrevista na coletiva ali de 00:10, ou seja, quase acho que 2 horas depois que o jogo acabou, o Enderson Moreira ele entrou para dessa coletiva. E nesse período, né, de 2 horas ali, foi especulado que o Enderson poderia estar pedindo demissão do Sport, e aí os diretores estavam tentando convencê-lo a continuar no cargo do Sport após o empate em 3-3, um empate melancólico, né? O Sport estava ganhando o jogo no finalzinho, acabou levando o terceiro gol. Se você não viu sobre esse jogo, volta um vídeo que você vai ver aqui, que eu vou deixar até o link aqui na bio também aqui, para você assistir, na bio não, na descrição, para você assistir o pós-jogo, né? Logo quando acabou o jogo eu já gravei o pós-jogo. Então, dentro desse período, foi especulado que o Enderson poderia ter pedido demissão. E aí tem alguns pontos que fazem a gente acreditar que isso é verdade, deixando claro, não é informação agora, tá? Não é informação, até, o Enderson até falou sobre isso na coletiva, eu vou falar mais pra frente. Não é informação, é especulação pelo tempo, né? Ele explicou quando ele chegou na coletiva que demorou porque estava falando sobre o jogo. Estava conversando com o Jorge e com o Carreiras sobre o jogo. É menino, né? É menina, gente, é menino, né? Alguma coisa aconteceu, né? Talvez não tenha acontecido um pedido de demissão, mas alguma coisa grave aconteceu para uma demora tão grande para a coletiva. Porque todo jogo, quando acaba, eles vão conversar sobre o jogo, obviamente. Todo jogo eles vão se reunir sobre a partida. E não tem essa demora toda, né? Os repórteres, eu não estavam nesse jogo em loco, tá? Tô aqui em casa, inclusive, fazendo esse vídeo, né? Mas é óbvio que aconteceu alguma coisa, né? A gente não sabe o que aconteceu, se teve alguma discussão. A gente sabe que durante esse período de 2 horas, os jogadores foram saindo e indo embora. Os jogadores do Sport foram saindo e indo embora, e o técnico Enderson Moreira, com a sua diretoria de futebol, né, com a diretoria de futebol do Sport, que é o Carreiras e o Jorge Andrade, estavam lá nos vestiários e todo mundo esperando o pessoal ir embora, todo mundo foi embora, né, e ficou só os repórteres na sala de coletiva esperando o Enderson. Então, o Enderson chega, e ele chega num semblante como se tivesse saído de um conflito, né, aquele semblante que você sai ali meio que anestesiado, meio calado, e o Enderson, ele tem essa postura, né? Quando ele fica muito chateado, a gente já percebe que ele fica meio calado ali, medindo as palavras para não falar nenhuma besteira, né? Não ser ignorante, talvez, com ninguém, né? Não passar do ponto, e tá certo, ele tem que se manter ali como um profissional que não vai passar do ponto, nada. E ele não passou do ponto nessa coletiva com ninguém, tá? Agora, tem alguns pontos que o Enderson meio que se perdeu nessa coletiva. E antes de eu falar isso, eu quero deixar muito claro o seguinte: eu não sou a favor da demissão do Enderson Moreira sair. Até porque, se tu olhar para o mercado agora, quem vai vir para a vaga do Enderson? Vai vir o Guto Ferreira, que não vem fazendo bons trabalhos nos últimos passagens dele no Goiás, no próprio Ceará. Vai vir quem? O Barbieri. O Sport vai ter condições de pagar um Barbieri para vir? Eu também não acho um nome interessante. Então, quem viria? Então, não sei se é interessante o Enderson sair. Eu não sou a favor dele sair nesse momento, né? Eu acho que, inclusive, o Sport, vendo a grosso modo, o Sport levou muito azar nessa partida, né? Porque estava uma noite infeliz de não ter a sua defesa. O Renzo fez 2 pênaltis na partida e o Chico teve uma falha, né, ali no segundo gol do Sport. Então o Sport jogou, na minha visão, bem, mas teve esse azar no final ali, se a gente pode colocar dessa forma, se é que existe sorte e azar no futebol, além de competência, né? Mas eu acho que o Sport acabou levando um pouquinho de azar. E teve um ponto, cara, que o Enderson Moreira falou, que é o seguinte, que primeiro ele reclamou, vocês da imprensa falam que querem, é como se vocês jogassem contra, né, se vocês torcessem contra o futebol de Pernambuco. Isso não existe, tá, Enderson? Isso não existe, até porque ninguém é burro, né? Todo mundo trabalha, depende do futebol pernambucano. Hoje só tem o Sport jogando na temporada. Isso é ruim pra TV,
isso é ruim para o YouTube, isso é ruim para rádio, isso é ruim para todo mundo. Então ninguém é burro, tá? Ninguém é burro. Você tem muito tempo de futebol, assim como muita gente da imprensa tem muito tempo de futebol, tá? E se você tem mercado para trabalhar no Brasil inteiro, né? A gente só tem aqui em Pernambuco, por enquanto. A gente só trabalha em Pernambuco ou no Nordeste. No meu caso, ainda faço algum conteúdo do Nordeste, mas a TV e a rádio só trabalha em Pernambuco, né? Então, assim, não faz sentido falar isso, né? Que joga contra. Ninguém joga contra. Agora, o que falta também é transparência. Transparência nas informações. Porque ele ficou muito chateado com a situação do Diego Souza, mas tudo poderia ter se resolvido. Inclusive, o Diego Souza deu uma entrevista, né, antes de começar a partida, para alguns jornalistas, falando que realmente estava acertado. Beleza. Por que não falou isso no começo da semana? Por que não falou? Tava todo mundo falando que o Diego Souza ia jogar. Então por que não foi transparente? Ó, fala logo que o Diego Souza não vai jogar, para não ter um problema, não criar uma expectativa no torcedor e criar um clima hostil nos torcedores. Então por que não foi feito isso? Será que foi culpa da imprensa ou foi culpa também da falta de comunicação? Né? Tendo em vista que o Diego Souza falou que estava acertado. Então por que não foi mais transparente? Por que não teve uma comunicação mais direta com a imprensa? Né? Por que não divulga pré-eleição de jogadores? Por que não divulga ali a lista de relacionados da partida? Para a gente poder falar quem vai jogar, quem não vai jogar? Por que não tem uma transparência maior? Né? Porque o que é falado é como se a imprensa fosse o vilão. Porque teve um momento que até o Anderson Moreira falou o seguinte, tá? Eu discordo plenamente disso, né? Falando que os jornalistas, eles fazem por onde o futebol às vezes dá errado, né? Com outras palavras, falando com as minhas palavras aqui, né? Então, cara, é um absurdo, né, Anderson? Você falar uma situação dessa como se o jornalista quisesse que desse errado. Pelo contrário, eu tenho uma dificuldade gigantesca, por exemplo, aqui no canal, de ter collabs com canais maiores, porque o Sport está jogando na Série B. Então, o que é que eu ganharia trabalhando em prol para manter o Sport na Série B? Seria ruim para todo mundo, né? Eu sou um cara que, você não vai me ver aqui chamando o Anderson de burro, de incompetente, de xingando o cara de forma nenhuma, tá, cara? De forma nenhuma. Assim, a gente tem um respeito pelo profissional. Agora, um comentário como esse, Anderson, acho que você estava chateado ali, acaba falando algumas coisas que não condiz, né, com a realidade do que estava acontecendo. Acho que tem falhas a imprensa pernambucana sim, mas tem falha também com a sua comunicação. Né? Tem falha a comunicação do esporte para com o torcedor. Então é importante que tenha essa comunicação. É importante que se fale as coisas antes de criar um problema. Por que no vídeo do Diego Souza não falou? Ó, eu não vou jogar nessa partida, mas eu vou estar na área do retiro, então eu vou estar com vocês apoiando. A partir do momento que o cara falar, vamos junto, vão para torcer pela gente, tá dando a entender indiretamente, pô, o torcedor não é burro, tá dando a entender indiretamente que de fato vai ter o Diego Souza em campo, vai ter o Diego Souza no mínimo relacionado, né? Então assim, são coisas que não dá para entender em algum momento, tá? Eu entendo que o Anderson Moreira ficou chateado, ele tem que ficar chateado. Ele falou também sobre uma discussão que ele teve com um torcedor. Eu vou falar no outro vídeo sobre isso, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ser controlada também. A torcida do Sport, às vezes, e principalmente aquele lado da social ali, se perde demais. Eu já venho falando isso há muito tempo. As sociais do Sport tem momentos que são muito tóxicos, né? Não são todos, tá? Não são todos. Mas é um grupo ali que se perde às vezes, cara. E assim, se você desse grupo, tá chateado porque eu tô falando isso, aí, cara, fica por sua conta em risco, tá? Mas assim, é um fato que eu enxergo muito. Eu vou falar no outro vídeo sobre isso, essa discussão do Anderson Moreira com um torcedor. Ele deu a versão dele do que aconteceu, inclusive, né? Mas assim, teve alguma coisa, sim, teve alguma coisa de estranha, sim, com relação a essa demora para a coletiva. A gente não sabe, eu não posso afirmar aqui de que o cara pediu demissão e aí tentaram reverter para ele ficar, ou teve algum... Eu não posso afirmar nada aqui, mas que teve alguma coisa de diferente, isso aconteceu, isso não dá para negar, tá? Então é importante que a gente entenda o que aconteceu aí, tá? Quero ouvir a opinião de vocês, falem para mim o que é que vocês acham dessa demora, o que é que vocês acham da palavra do Anderson. Eu vou trazer um outro vídeo ainda hoje, tá? Falando um pouquinho mais sobre esse momento do Anderson Moreira com o Sport, algumas coisas que ele falou positivas também dentro do jogo. Vou explicar tudo para vocês, tá bom? Mas quero ver tua opinião, deixa aqui nos comentários, te inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, que daqui a pouco eu tô voltando com mais informações, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, bom domingo. Tchau, tchau.